Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Na Casa Tem. Eu sou a Luana e hoje eu tô aqui recebendo a pastora Maria Luísa. Muito bom te ter aqui, pastora. Obrigada pelo convite. É um Imagina, prazer um estar aqui prazer. nessa mesa com você. Imagina. E você que é pastora, que é casada com o pastor Rogério, que é mãe de 3, funcionária pública, empresária, são muitas funções e a gente quer te conhecer um pouquinho mais hoje. Todo mundo aqui já te conhece como pastora, já entende um pouquinho do teu ministério, mas a gente quer te conhecer um pouquinho mais e eu vou te fazer algumas perguntas hoje, tá bom? Tá bom. Hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre o livro Entre Elas, um livro recém-publicado pela editora A Casa, que hoje está sob a direção da pastora Maria Luísa, então a gente também vai falar um pouquinho mais desse livro. Estou super ansiosa para ler. E já quero começar perguntando um pouquinho mais. A gente sabe que vocês fundaram a Missão Cristã Casa do Pai, então essa igreja já tem mais de 8 anos. E eu quero entender como que foi esse começo, assim. A gente sempre ouve pela experiência do pastor Rogério, mas como foi para você iniciar a missão, né, há 8 anos? Como que foi essa história? Bem, a missão, ela começou a ser gerada, né, no nosso coração, esse desejo de iniciar algo, né? Na verdade, os planos não eram de começar uma igreja, né? A gente pensava em ser uma base de treinamento, né, uma base missionária, e decidimos obedecer o Senhor, né, e dar o pontapé inicial para aquilo tudo que já estava sendo gerado já há algum tempo no nosso coração. E a missão começou na nossa casa, na mesa de jantar da nossa casa. Eu, o Rogério, o Levi, que é o nosso filho mais velho, a Ana Liz e mais um casal de amigos. E foi ali, de uma forma despretensiosa, né, onde nós começamos a nos reunir, e nascia em 2015 a Missão Cristã Casa do Pai, na nossa casa. Esse ano, então, fazem 9 anos. 9 anos. Que a igreja existe, né? Isso, agora como foi pra ti, assim, no começo? Sempre acreditou, assim, naquele começo ali na tua casa? Tu chegou a desacreditar, tu chegou a questionar um pouco? Como foi esse processo ali? De verdade, não. Eu nunca duvidei, eu nunca cheguei a pensar assim, isso aqui é loucura. Na verdade, quando começou a crescer, quando já estávamos já com 3 anos, que caiu a ficha, sabe? Com 3 anos que a gente tinha começado lá na nossa casa, e eu olhei assim para Rogério e falei assim, a gente virou uma igreja, sabe? Assim, foi quando caiu a ficha. Mas nunca cheguei a duvidar, não, de que isso aqui é loucura, vamos largar isso aqui. Sim, teve um momento ali que o pastor precisou se desligar do trabalho para ficar mais em casa ali. E nessa época você já era funcionária pública, já Sim, trabalhava, quando eu Como conheci. que foi esse processo? Esse processo onde ele teve que abrir mão foi bem antes, não foi? Então explica pra gente essa linha do tempo desse começo aí. Pois é, então. Quando eu conheci Rogério, eu já era funcionária pública, né? E aí nos casamos, ele trabalhava no banco, né? E eu trabalhava já como funcionária pública. Só que quando a gente começou a namorar, eu já sabia que ele tinha um chamado. Já reconheceu ali que tinha algo Sim, diferente. Eu sabia que, não, assim, ele já tinha essa caminhada cristã, né? Mas eu não me via nisso tudo, sabe? Assim, eu sabia, não, eu vou casar com um homem de Deus, eu sei que ele tem um chamado, mas é ele. Estou aqui para apoiá-lo, né? Sim. Enfim, nos casamos e eu estava grávida do Levi, foi quando eu comecei a entender que esse tempo tinha chegado. Tempo dele se desligar. Então veio muito de ti também. Sim. Ah, tá.
E aí foi quando chegou o tempo que nós começamos a entender juntos, mas eu incentivei, porque eu sei que para o homem é difícil, né? Essa decisão de abrir mão do emprego e viver da obra, né? E eu incentivava ele, amor, vamos lá, eu acho que chegou o tempo. E um dia eu fui para uma reunião de oração da minha igreja, no interior, e ele tinha vindo para cá, para São Luís, nós morávamos em Bacabal, ele veio para São Luís para uma reunião, e essa mulher me abordou na igreja, ela disse assim, Deus manda te dizer que ele não quer o teu marido trabalhando para homens, ele quer teu marido trabalhando para ele. Aí, só que o Senhor já vinha falando, então assim, eu entendi esse recado como chegou o tempo. Uma confirmação ali. Isso. Quando eu chego em casa, o Rogério me liga, e ele tinha sido chamado para uma reunião aqui para ser demitido. Nossa! Deus já estava agindo ali também, sim, né? E aí ele foi demitido nesse dia, no mesmo dia que a mulher, uma mulher de Deus, né, deu esse recado. Só que nós não obedecemos. O Rogério ficou com medo, eu estava grávida, então ele decidiu arrumar um outro emprego. E aí ele conseguiu um outro emprego e piorou, porque agora ele estava trabalhando fora de casa. E eu sempre falava com ele, amor, Deus não te quer nesse lugar. E ele relutando com tudo aquilo, né? Que é bem difícil, muito né? Difícil, com certeza. Para resumir tudo, um dia nós entramos em consenso e ele falou, tá bom, amor, eu vou ficar só até o final desse mês. Chegou o final do mês e ele disse, não, amor, eu não consigo, eu preciso trabalhar. Ele saiu de casa para trabalhar e nesse dia aconteceu um acidente. Meu Deus. De carro, tava ele e um outro amigo que trabalhava com ele e eles se envolveram em um acidente. E ele me liga. E ele disse assim, tu não sabe o que acabou de acontecer. A gente se envolveu, nós nos envolvemos aqui num acidente. E eu falei assim, tu vai esperar acontecer o quê? Para obedecer o Senhor. E de lá ele voltou para casa, porque do primeiro emprego Deus tirou. Sim. Do segundo ele precisava se posicionar e decidir. E foi aí que começou todo o processo. A missão só iria começar em 2015. E esse processo foi quando? 2010. Ah, então 5 anos gerando Isso. O que hoje é a Missão Cristina Casa Então do Pai. foi quando nós não estávamos gerando a missão, até porque a gente não imaginava que um dia iríamos começar algo. Mas começou o trabalho de Deus, né? O trabalhar do Senhor em mim e nele, né? No processo de dependência. E quando o Rogério decidiu abrir mão do emprego, Deus pediu para que ele trabalhasse para ele, né? Então o Rogério tinha horário de estar na presença do Senhor, né? Ele entrava, ele tinha horário para entrar, aí ele saía na hora do almoço, saía do quarto, né? Tinha esse compromisso. Ele tinha esse compromisso. E à tarde, às 2, ele ia para o quarto e ficava até às 5:30. Então ele começou a trabalhar para o Senhor. Enquanto isso, eu estava no meu emprego, né, como funcionária pública e vivendo o meu processo, né? Que aí foi quando começou o meu processo com Deus. Seu processo individual com Deus. Individual, né? com Deus. Então, quando o pastor Rogério decidiu tomar essa decisão, vocês não sabiam o que viria pela frente. Ele obedeceu ali um chamado de ficar no quarto, de se dedicar. Não tinha proposta de igreja, não tinha... vem trabalhar aqui na igreja que tu vai receber. Não tinha Ele nada. Não era pastor na época. Não né? era Vocês pastor, não era missionário. Era um homem, éramos né, um homem e uma mulher apaixonados por Jesus e dispostos a viver aquilo que o Senhor estava contando. Que legal perceber no teu coração esse impulsionar em relação ao teu marido, né? Isso é algo muito especial, assim, para nós mulheres. A gente precisa acreditar naquilo que Deus tem liberado sobre os nossos maridos e incentivar eles nisso de forma bíblica. E eu queria que tu falasse um pouquinho nesse processo todo, como que foi enxergar que Deus tinha algo contigo também, porque eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade de nós mulheres, assim, de entender um pouquinho o que é essa auxiliadora, o que é isso, né? Tem um lugar para mim também, ou eu vou viver
para o meu marido, para aquilo que Deus tem para o meu marido? Como foi isso para ti? Foi um grande desafio, né? Entender que Deus também tinha algo comigo. Sim. Eu não conseguia ver isso, né? Na minha cabeça, eu era uma mulher que foi chamada, passou muito cedo num concurso público e casei com um homem de Deus e meu papel era sustentar o ministério dele. E eu não me enxergava como participante disso tudo, né? E foi quando começou as minhas guerras com Deus, por achar que eu era a excluída, sabe? Deus assim, tinha algo com ele. Com ele, e que o que ele tinha comigo era só trabalhar para dar conta de tudo, né? E eu acho que eu, como boa parte das mulheres que foram criadas sem o pai, cresceram com essa visão de que você precisa trabalhar, você precisa você precisa ser independente, você não vai depender de homem, teu emprego é teu marido. Então eu fui doutrinada a tudo isso. Eu cresci ouvindo isso, sabe? E quando eu fui presenteada pelo Senhor com esse concurso público, né? Nossa, foi a minha conquista. Perfeito, era o que tu imaginava. Eu tinha 22 anos de idade, 23. Então, assim, foi a minha conquista, uma conquista extraordinária, né? Ganhei a vida, vou aproveitar agora, né? Só que aí, casei, né? Estou envolvida ali naquilo tudo e me vejo como... choque. Sim, e me vejo como uma mera... coadjuvante ali. De toda aquela história linda que era a história do Rogério, né? Foi quando o Senhor começou, né, o meu processo, foi quando começou o meu processo, porque eu vivia em crise, eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era, e eu vivia à mercê disso tudo. Foi quando o Senhor começou a trabalhar na minha identidade, né, na minha submissão. Eu não era uma mulher submissa. Eu não era uma auxiliadora, mesmo fazendo tudo que eu fazia, né? Sim. Porque não é pelo fazer, por aquilo que a gente faz, mas por um chamado de Deus mesmo, né? Sim. Explica um pouquinho mais pra gente o que seria esse auxiliador, essa submissão. Ser submissa, pra mim, naquela época, eu não sabia, né? Eu não sabia como que eu deveria me portar. Eu era recém-convertida. Né? Eu tinha 1 ano, eu me converti 1 ano depois, eu casei e já estava entrando no ministério. Então, assim, eu não sabia o que era submissão. Para mim, submissão era, já que eu tinha que sustentar, para mim, submissão era pegar meu cartão, entregar para o Rogério. Submissão era isso para mim. Então, então eu trabalho, tá aqui o cartão, é teu dinheiro. Na minha cabeça era isso, né? E eu não cuidava da minha casa, sabe? Assim, eu achava que pelo fato de eu estar trabalhando, eu não tinha tempo para cuidar da minha casa, eu não tinha tempo para cuidar do meu filho. Então, se o Rogério estava em casa, ele tinha que fazer isso, né? Então, assim, quando eu comecei a me deparar com tudo isso, de que eu estava... não adiantava eu estar trabalhando fora de casa e dando conta de tudo se eu não estava fazendo o meu principal papel, que era o papel de esposa, que era o papel de mãe, né, que era o papel de dona de casa. E doeu. Esse processo com Deus, individual, que agora eu sabia que... O que estava acontecendo comigo ali? Deus estava colocando as coisas em ordem para que um dia eu entendesse quem eu era nele, de que nós precisamos entender que quando uma mulher ela é casada com... Porque muitas mulheres elas acham que é o marido que tem um chamado pastoral, né? Algumas mulheres pensam isso, pensam assim, que é o marido que tem um chamado pastoral e que a gente está ali só para ser aquela auxiliadora. Amém, esse é o nosso papel de auxiliadora. Mas não é vai muito além disso tudo, isso, entendeu? Vai muito além de tudo aqui, de tudo isso. E quando eu comecei a entender que eu não estava
cumprindo o meu papel de auxiliadora, né? Eu achava que era suficiente eu trabalhar. Foi aí que começou tudo, né? Quando eu comecei a ter minha identidade restaurada, quando eu comecei a entender que não tem como desvincular o chamado do homem e da mulher. Não tem como, gente, não tem como desvincular. Nós somos uma só carne. Marido e mulher, então assim, não tem como, o chamado é só dele. Não, se você é casada, se você, né, é uma só carne com o seu marido, o chamado é um só. Sim. É uma só carne, não tem como desvincular isso. E eu não entendia isso. E vem aí a importância do homem também reconhecer isso na mulher e impulsionar ela. Sim. Né? E a gente estava reafirmar a identidade dela, né? dela. E isso o Rogério sempre fez. Ela naquilo que... Isso o Rogério sempre fez. Sempre fez. Sempre reafirmou isso em mim. Mas eu não acreditava. Sabe? Eu não acreditava, eu não entendia. Foi o próprio Espírito Santo mesmo que me trouxe para esse lugar. Sim. Né? E quando você quando nós nos tornamos, né, pastores, onde nós fomos ordenados, eu ainda não estava com essa identidade restaurada. Então, assim, eu me cobrava muito, eu me culpava muito por não ser a pastora que eu me cobrava que eu deveria ser, né? E a cobrança mesmo, não é também uma cobrança externa, mas mais uma cobrança interna. De onde eu queria dar o meu melhor, onde eu queria ser aquela mulher, né? Queria ser uma boa pastora, queria ser uma pastora amorosa. E eu não conseguia. E aí foi quando eu fui para os pés. Nós sempre devemos ir, né, para os pés dele. E teve um momento, assim, ali que o Espírito falou contigo, ou foi mais uma jornada? Foi uma jornada. Foi um processo. Dia após dia ali, se reconhecendo nesse lugar. Sim, né? sim. E às vezes ainda vem as vozes exteriores que te puxam ainda mais para trás, né? Você tá ali naquele caminho, entendendo, mas eu acho que eu creio que o próprio Senhor, Ele faz isso com a gente, Ele permite as pedradas no meio do caminho, sabe? Não foi um acontecimento, né? Foi uma jornada de amadurecimento, né? Que todas nós precisamos entrar, né? A conversão, ela é diária, né? Então, eu creio que não é um passe de mágica, né? Essas transformações que o Senhor faz. Então, o Senhor vai permitindo pedradas no meio do caminho, quando a gente acha que tá tudo bem, sabe? Consegui, venci, sou invencível, sou uma mulher madura, nada mais vai me abalar ou me deter. O Senhor permite umas pedradas no meio do caminho pra gente voltar para os pés dele. Que bênção saber que o Senhor cuida de nós nisso, né? Tem o cuidado de Deus. E pegando esse gancho, eu já queria entender principais dificuldades assim dessa jornada. Tem essa questão da luta interna, talvez seja uma dificuldade. Tem muito assim de pensar no que as pessoas vão falar, de como principais dificuldades assim da mulher no pastoreio, assim. Queria que compartilhasse com a gente. Eu acho que a mulher, a pastora, né? Ela é muito cobrada. Sim. Ela é muito cobrada. Existe um padrão que a própria igreja exige das pastoras, né? Uma mulher sábia, uma mulher amorosa, uma mulher sorridente, uma mulher feliz, uma mulher que está envolvida em todas as atividades, que lidera reuniões de oração, que lidera o Ministério de Mulheres, que impulsiona, que visita, que tudo. Né? Eu acho que a igreja exige muito isso, né? E essa exigência, ela não é saudável, né? Então, quando você não sabe quem você é em Deus, você acaba sendo sufocada por tudo isso. Porque, veja só, você já é cobrada, você mesmo se cobra, você mesma, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais atenciosa, já existe uma cobrança sua, né? E ainda vir
essas vozes externas de cobrança, onde que você precisa ser Sim. isso, você precisa ser aquilo, eu acho que não é saudável, né? Não é saudável para nenhuma mulher que está, né, ali que auxiliando o seu esposo no ministério. Lembrando que o governo da igreja precisa estar sobre o homem, né? Esse governo de decisões não é nosso papel, sabe? Não é nosso papel. Não vou entrar aqui, né? Algumas pessoas falam, existe ou não existe pastora? Ser pastora não é bíblico. Eu não quero entrar nesse ponto, né? Nessa discussão. Mas existe uma mulher que auxilia o pastor. Com certeza. Né? Aconselhamento, existe... no cuidado da igreja, algumas questões administrativas. Sim, com certeza. Então, assim, esse papel de governo é cansativo. Não é nosso papel. O papel da mulher está à frente disso tudo, né? Mas nós precisamos, sim, auxiliar e estar... não vou dizer que nós precisamos, sim, estar envolvidas, né? Eu acho que cada uma... faz aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Precisamos entender o limite de cada uma, né? Mas auxiliar, sermos auxiliadoras dos nossos esposos, não dentro de casa, como esposa, como mãe, e também no ministério. Eu acho que esse é o nosso propósito inicial da nossa criação, é sermos auxiliadoras. Que bênção, maravilha. E foi um pouquinho sobre isso que a pastora Maria Luísa escreveu aqui no livro Entre Elas. Sim, foi sobre isso. Sobre Eva. E quer compartilhar um pouquinho com a gente, assim, só um pouquinho, né? Que a gente não vai entregar tudo agora. Inclusive, se você... Né, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro. Mas esse livro aqui ele foi escrito em coautoria com 26 autoras. Recém-publicado pela editora A Casa. A gente também vai já conhecer mais sobre a editora A Casa. Se você já quiser adquirir o seu livro, já está disponível. Você pode adquirir pela editora A Casa. Então, pastora, fala um pouquinho pra gente sobre como foi. A pastora contou um pouquinho sobre isso aqui no livro. E eu queria que compartilhasse um pouquinho com a gente aqui. Eu falei, né? Eu abordei sobre Eva. Também falei eu fiz um comparativo entre Vasti e Ana. Né? Foram 2 capítulos. Foram 2 capítulos. Eu fiz uma relação ali entre a rainha Vasti e Ana. Eu falei sobre espera e falei sobre Eva, né? Nesse primeiro capítulo, eu falei sobre esse... se eu pudesse falar uma palavra que resumisse esse capítulo, onde eu abordei a vida de Eva, seria recomeço, né? E falei sobre esse papel de auxílio que nós mulheres temos na nossa família. Eva foi criada com esse propósito. Sim. E o que eu falo aqui no meu capítulo é que não foi somente Eva que foi criada com esse propósito de ser uma auxiliadora. Esse propósito inicial de Eva se estende a cada uma de nós mulheres. Sim. E quando nós nos afastamos, quando nós não reconhecemos, quando nós rejeitamos esse papel de auxiliadora, tudo vira confusão, tudo vira guerra, tudo sai fora da ordem divina. E foi isso que aconteceu no jardim, né? A atitude de Eva fez com que tudo virasse essa desordem no jardim. E foi onde eles foram expulsos do jardim e tiveram que recomeçar. Sim. Né? Então, eu convido você a ler esse capítulo e entender a profundidade que foi quando o Senhor falou sobre Eva. Eu, de verdade, assim, eu nunca tinha olhado por esse olhar, eu nunca tinha lido essa história e eu não tinha ainda tido acesso a essa revelação. Sim. Eu falo muito aqui na nossa comunidade sobre tesouros, né? Cada capítulo da Bíblia, eu entendo que Deus esconde tesouros. Então, se você apenas lê, você não consegue ter acesso a tesouros escondidos. Você vai ler e aquilo não vai ter impacto na sua vida. E eu sempre falo, quando você for ler, cave, sabe? Quando você for ler a Bíblia, cave até você encontrar esses tesouros que estão escondidos ali. E quando eu fui parar para
orar e escrever Sim, sobre Eva, eu estudar. pedi para o Senhor, falei, Senhor, me mostra os teus tesouros. Eu quero ver algo novo aqui, algo que o Senhor, talvez, com certeza, eu acho que o Senhor já falou isso para alguém, né? Já deu essa revelação para alguém. Mas eu ainda não, eu queria os meus tesouros, Sim. eu queria encontrar as preciosidades que o Senhor tinha para me revelar. Sim. E quando eu ouvi tudo isso do Senhor, eu falei, sério, Luana, eu fiquei em choque, assim, uns 3 dias. Impactada. Eu falava assim, amor, eu não acredito que Deus me falou isso, sabe? Foram revelações nunca vistas antes. E eu fiquei muito feliz mesmo com esse capítulo, com esses tesouros que o Senhor me revelou. E eu queria te convidar a descobrir esses tesouros comigo. Ai, que bênção. Vem, Luana, conhecer comigo. Com certeza. Algo interessante que a pastora falou aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, que às vezes nós, mulheres, subestimamos esse lugar de auxiliadora. E a gente entende pela história de Eva o poder disso, assim, né? A influência que o posicionamento de uma mulher pode gerar dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, nesse caso aqui, né? No ambiente que eles estavam. É desastroso, Luana. É desastroso quando a mulher ela não entende. Sim. Porque a sociedade, ela tem exigido de nós um posicionamento diferente. Sim. O oposto, o extremo oposto da auxiliadora. Que é a mulher que eu fui ensinada a ser. Mais independente. Que resolve tudo sozinha, não precisa de ninguém. Isso, independente, que sabe resolver tudo, a guerreira. Sim. Enfim, né? Então, quando a gente não entende e rejeita isso, né? Hoje o feminismo, ele traz muito isso, né? De que você pode, você é capaz, você é forte, Sim. Você pode conquistar todas as coisas, vamos lá, mulher. E aí, essa ideologia acaba nos arrancando Sim. desse propósito inicial que o Senhor nos criou, que foi de sermos auxiliadoras. Que é uma submissão saudável, que é um ambiente saudável, um ambiente de proteção, né? Não é... E o jardim era esse ambiente Sim. de proteção. Sim. Quando você sai desse lugar, eles foram expulsos do jardim de um lugar seguro, protegido, porque Sim. estavam debaixo, né, do propósito inicial, pecaram e foram expulsos e tiveram que recomeçar. Que história preciosa para nós, né, pra gente aprender para esse tempo. Uma história atual, a história de Eva, né? E é muito do que a gente vê no livro, assim, mulheres atuais, mulheres da atualidade que enxergam as mulheres da Bíblia com um novo olhar e trazem essas preciosidades pra gente, né? Isso. E, pastora, eu queria, assim, durante a nossa conversa eu tenho percebido o seu compromisso com as mulheres, né? De reconhecer a identidade das mulheres, de impulsionar. Você se vê, assim, se enxerga como uma ativadora de mulheres? Luana, assim, se eu te disser que sim, que eu me vejo como essa mulher, eu vou estar mentindo. Eu acho que eu mais vejo, eu não me vejo como uma ativadora, mas as mulheres que estão perto de mim, quando eu vejo que elas estão sendo ativadas, aí eu, sabe? Não se trata de mim, se trata dos frutos. Os frutos, sim. Entendeu? Então, assim, o entre elas, né? Nossa, eu recebi tantos testemunhos, sabe, assim, das mulheres que participaram desse projeto, falando que tinham uma palavra, tinham projetos engavetados, sabe? Pastor, eu me sentia incapaz, eu senti demais, eu ouvi demais isso, eu me sentia incapaz, eu nunca imaginei que eu pudesse escrever, sempre tive o sonho, mas achava que não fosse capaz. Pastora, a senhora foi o canal... Então, eu vejo os frutos, eu não me vejo como essa mulher, uau, entendeu? Sim. Mas quando eu vejo os frutos, eu vejo, Senhor, obrigada, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o Senhor me conduzindo em todas as coisas, nada disso estaria acontecendo, né? Sim. E vamos começar a falar um pouquinho sobre a editora, né? A pastora, como a gente já comentou, funcionária pública, mãe, esposa, mas também empresária.
Sim. da editora A Casa, Casa Publicações. E como que surgiu a editora A Casa? Vamos lá. A editora, o Rogério, ele escreveu um livro e eu comecei a pesquisar as formas de publicar aquele livro. Sim. Né? Que foi o primeiro livro dele. E eu comecei a me deparar com algumas editoras que não eram, não sei se seria essa a palavra certa, agradáveis, mas não eram interessantes as propostas, entendeu? Sim. E eu falava assim, não, aqui não. E eu batia na porta de outra Sim. editora e via as dificuldades que era para poder publicar. E não, aqui também não dá. E aí eu falei assim, a gente conversando, falei assim, vamos tentar a gente fazer de forma independente. E foi assim que a editora nasceu. Com a intenção de publicar os livros do Rogério de forma independente, né? Nessa época, só fazendo um gancho, lembra que eu falei lá atrás que ele trabalhava para o Senhor? Sim. Ele tinha um caderninho de oração e esse caderno, Deus foi falando com ele naquela época e ele anotava tudo. E ele sempre dizia, amor, esse livro um dia esse caderno um dia vai virar um livro. Né? E virou um livro que foi o nosso segundo lançamento dele, né? Foi o segundo lançamento dele. Mas surgiu desse desafio da gente começar a publicar os livros dele. Publicamos o primeiro. E aí, pastores, amigos, que já tinham material escrito, não começaram a nos procurar para que fizesse a publicação também pela editora, né? Pela Casa Publicações. Teve um livro também que a gente, muito legal esse livro, porque foi algo totalmente inovador. Um pastor nos procurou, ele tinha videoaula gravada, né? Ele tinha um curso, e aí ele falou assim, a gente consegue fazer um livro? Ele mandou os áudios pra gente, né? Então já deixando aqui, fazendo a propaganda, né? Se você tem um curso... Quer transformar em livro? Quer transformar em livro, a gente transforma. Que legal. Né? E aí ele nos procurou, nos mandou as videoaulas e aquilo tudo virou um livro. Então, assim, começou com os livros do Rogério. Foi crescendo. Alguns pastores amigos, né, ficaram sabendo, nos procuravam, um indicava para o outro, enfim. Chegou o dia que, um certo dia eu pensei assim, por que não publicar um livro com mulheres? Né? Nunca tinha pensado nisso e me veio essa ideia de fazer um livro assim, escrito por várias mulheres. Quanto tempo, pastora? Quanto tempo que veio essa ideia? Foi ano passado, né, 2023, em julho. Em julho de 2023, eu tive, né, essa brilhante ideia de convidar algumas mulheres, não só da nossa comunidade local, né, mas algumas amigas. Não pude convidar mais do que isso, né? Mas eu convidei muitas pessoas, né? Assim, eu acho que eu convidei ali umas 35, né? Fiz o convite, né? Como eu te falei, né? Algumas se acharam incapazes, algumas estavam em um processo e disseram que não dava, outras... Enfim, e o Senhor, né, permitiu que fosse essas 26. 26 mulheres. 26 mulheres, eu creio que... Eu acho assim, que eu joguei a rede, sim, sabe? E o Senhor colocou os peixes dentro. Foi isso que aconteceu. Né? Eu não pesquei tudo que eu pensava, mas foi o Senhor que colocou os peixes. As pessoas certas para essa obra. O Senhor colocou 25 autoras ali, né? 26 comigo, o Senhor colocou 26 peixes ali dentro da minha rede. E decidimos entrar nesse desafio aqui, que foi o Entre Elas, né? Que foi essa reunião onde cada mulher abordou uma personagem bíblica. Que legal. E foi assim. Então, cada mulher trouxe sua visão e eu vou só folhear aqui um pouquinho. E esse material, essa obra ficou linda, né? Essa obra tá incrível. Tem aqui na parte interna uma diagramação linda. E eu queria, inclusive, falar um pouquinho sobre a equipe, né? Agora a gente tem dentro da casa uma equipe. E por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente tem a opção de dar suporte para esses escritores que não têm experiência, né, pastora? Sim. Então,
queria deixar essa oportunidade aqui para a senhora falar agora, para essa mulher que está em casa, como a gente falou, que se sente incapaz, o que a gente pode oferecer como editora à casa para essa mulher que está assistindo a gente agora, que tem uma mensagem dentro de si? Assim, eu só queria pontuar algo, Luana, que assim, o Entre Elas, né, ele nasceu com esse objetivo, né, de ser um livro escrito por mulheres, e ele seria apenas um livro. Apenas esse, né? Apenas esse, e ele se tornou o primeiro, né? Então, assim, o Entre Elas, ele é essa reunião de mulheres, né, onde nós juntamos essas mulheres, para escrevermos sobre determinados temas. Sim. Né? O Entre Elas foi as mulheres bíblicas, né, os personagens bíblicos, e tem coisa boa por aí. Então já tem alguma coisa aí, né? Tem coisa boa por aí. E você, né, que nos assiste, que tem esse sonho, né, que tem esse desejo de publicar algo, de escrever algo, nós podemos te ajudar, né? É um processo longo, né? Muitas pessoas, mesmo quem escreve, não entende o processo de escrita, né? O livro, ele passa pelas mãos de muitos profissionais, que, para a glória de Deus, o Senhor foi trazendo cada um, né? A Luana também está nessa equipe, faz parte dessa equipe. Mas é um processo muito longo, né? O livro, ele passa pela mão do editor, ele passa pela mão do diagramador, ele passa pela mão do revisor, designer, registro, enfim. E nesses projetos, né, que nós vamos começar a desenvolver daqui para frente, né, que o pontapé foi com o Entre Elas, nós estamos, né, nós damos esse apoio, né, editorial para as editoras, com mentorias, né? A gente já pode falar, Luana, aqui sobre isso. Você que sabe. Quiser lançar aqui. Pois é, a gente tá, né, com esses projetos nascendo, já estamos trabalhando no próximo projeto, né? E já estamos com lista de espera, né, para o próximo livro. Para o terceiro, para o terceiro, primeiro, né? O segundo já está Primeiro, o segundo não tem mais vaga, já fechamos o segundo. O terceiro. E já estamos com a lista de espera para o terceiro. Então, como que funciona? Nós oferecemos todo o suporte editorial para você, mulher, que tem interesse de participar de uma obra em coautoria. Com tudo isso que eu já falei, edição, revisão, todo o apoio e mentorias, sabe? Onde você pode ser orientada, sabe? Quando alguém pega na tua mão aqui e te conduz. Sim. Luana quer chegar em um lugar, ela não sabe, então eu vou conduzir Luana por esse caminho. Né? Então, assim, esse projeto, ele faz isso, né? De abraçar, de acolher, vem cá, eu te ajudo, sabe? Publicar um livro não é barato. Sim. É muito caro, de verdade. Né? As impressões, principalmente o que encarece o projeto são as impressões. Então, quando a gente faz um projeto em coautoria, a gente consegue diluir esses gastos entre as autoras, entendeu? Então, assim, fica acessível a qualquer um que puder, que tiver esse sonho, né? Que for uma mulher cristã, né? Que os livros, eles são o público-alvo, né? São pessoas cristãs, então, assim, são escritos por mulheres cristãs. Se você tem esse desejo, tem esse sonho, nós podemos te ajudar. Em contato, né, pastora? E esse projeto Entre Elas, que são projetos de coautoria, existem com a editora, você pode fazer, mas se eu quiser também escrever um livro independente, também tem todo esse suporte, né? Todo esse apoio. Sim, temos sim. Como eu já falei aqui, já publicamos outros livros, né? E a gente pode oferecer esse suporte, sim, para autores, para escrever livros sozinhos, tanto para autores como para coautores. Sim. E aí agora eu quero fazer uma pergunta. Como que a pastora consegue conciliar tudo isso? Escrever livro, liderar a editora, pastorear pessoas. Como que é, assim, no dia a dia, na rotina? Eu acho que
todas nós, mulheres, precisamos de rotina, né? Precisamos nos organizar, precisamos de horários, precisamos saber a hora de dormir, porque hoje nós temos acesso ao celular o tempo todo, né? E o celular, ele acaba sendo uma distração, né? Então, eu acho assim, a Lani falou algo interessante em uma das mentorias, né? Que a gente não consegue, nós não controlamos o tempo, né? Mas a gente consegue administrar. Sim. Você não pode controlar o tempo, mas você consegue administrar. Então, eu trabalho home office. Sim. Então, pela manhã é o meu momento ali de trabalhar no meu home office, porque eu preciso trabalhar, eu preciso produzir todos os dias. Ser responsável com isso também, Sim, né? eu tenho metas a bater, eu tenho todo final de mês, eu presto relatório de tudo aquilo que eu fiz. E o que uma estratégia, assim, que eu uso muito, eu estou trabalhando no meu home office, mas eu tenho um papel. O celular tem que ficar longe. Sim. E eu tenho um papel caneta ali do meu lado. E todas as ideias que eu vou tendo, entre elas, eu preciso mandar uma mensagem para a Luana, preciso cobrar isso, fazer aquilo, eu vou anotando. Para tirar da mente. Para tirar da mente, tirar da minha mente, colocar ali e continuar focada no meu trabalho. Então, eu vou anotando. Se eu tiver como celular, eu vou anotar no meu bloco de notas. Gente, vai chegar uma notificação ali, você vai se perder. Então, assim, eu vou tirando da minha mente, vou anotando. No turno da tarde, eu vou colocar as minhas pendências, né, em dia. E é isso, eu acho que a chave de tudo isso está na organização e na administração do tempo. Sim. Interessante a pastora falar sobre isso, porque nós mulheres, às vezes, nos cobramos com essas muitas funções, né? E eu já me questionei, assim, nossa, mas tem tanta coisa, por que eu tenho que fazer tanta coisa? Por que Deus me deu tanta coisa para fazer? E veio ao meu coração muito forte que é porque Ele confiava em mim e eu ia conseguir. Então, é muito disso, sim. Não se questionar pelas muitas funções, mas acolher, aceitar e confiar que no Senhor a gente consegue administrar tudo isso, né? E não ser irresponsável, né? Não ser irresponsável. Porque se Deus te deu, né, Ele sabe que você é capaz. Sim. Então, se Deus te entregou, está nas tuas mãos administrar, organizar tudo aquilo que Ele te entregou. Sim. Então, se você não faz isso, você está sendo irresponsável. Sim. O Rick Warren, que é o autor de Uma Vida com Propósito, de um devocional muito, muito legal, ele fala que se Deus nos deu 24 horas, né, esse tempo para a gente administrar, e se a gente não está conseguindo fazer tudo que a gente precisa, ou a gente está usando esse tempo de forma errada, ou a gente está fazendo coisa que não era para a gente fazer, né? E aí traz essa reflexão de o que Deus quer realmente que eu foque, qual é o meu compromisso, a minha responsabilidade. E é assim que a gente consegue tirar projetos como esse aqui do papel e cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né, pastora? Verdade. Então, conciliar trabalho com criança, tudo isso, a gente se resume numa gestão de tempo, em confiar também em Deus, depositar no Senhor a nossa confiança. Hoje não deu, mas amanhã, com a força de Deus, a gente consegue. E fica aí esse incentivo para essa mulher que está pensando, eu não consigo, não tenho tempo para escrever um livro. Tem, né, pastora? É só se organizar. Se você tiver muitas atividades, você é mais uma. É verdade. Né? Todas nós acordamos, precisamos gerir nossas casas, precisamos gerir as tarefas dos nossos filhos. Então, tudo, né? Algumas trabalham fora, outras trabalham dentro de casa. Todas as mulheres são multitarefas. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que é só a gente, né? Só a gente que tem que dar conta de tudo. Não é. Todo mundo ali se ajudando. O processo de coautoria, pastora, é muito importante por isso, né? Porque são várias mulheres se ajudando ali, se fortalecendo no mesmo propósito. Então é bem legal porque você não passa por esse processo sozinha. Verdade. Né? Que interessante. Pastor, agora a gente vai entrar, a gente está chegando já quase ao fim da nossa conversa, a gente vai entrar agora no bloco de perguntas, né? A gente pediu para algumas mulheres deixarem algumas perguntas para a senhora. Cuidado aí! Mas, antes disso, eu queria que a pastora deixasse uma mensagem para mulheres como eu, assim, mulheres que estão no início, né, dessa jornada de entender um lugar de liderança, de influência, que tem ouvido de Deus esse chamado, que tem se posicionado junto com o marido, de repente, não exclusivamente no pastoreio, mas numa liderança, numa influência. Queria que a senhora deixasse uma mensagem assim,
para nós mulheres que estão nesse começo, né? Não são mulheres já pastoras, mulheres que já têm caminhada, mas nós que estamos no começo. Eu acho assim, Luana, a chave de tudo está você obedecer, né? Está em você ouvir o Senhor, né? Eu acho que quando nós nos submetemos à voz do Senhor, quando nós entendemos o nosso papel, sabe? Eu acho que isso é suficiente. Nós precisamos, eu vejo assim, eu acho que nós precisamos de coragem, Sim, sabe? Para ouvir o Senhor. A mesma mulher que precisa ouvir o Senhor, onde o Senhor fala, volta para casa e ela precisa de coragem, a mulher que está em casa e o Senhor está chamando ela para esse lugar, ela precisa de coragem, sabe? A mesma coragem que você precisa para fazer o caminho indo, você precisa dar coragem para fazer o caminho voltando, né? Então, você só precisa ouvir, obedecer, e muitas vezes esse obedecer nos dói. sim. Muitas vezes esse obedecer, o que o Senhor está te apontando, te tira de um lugar confortável, te tira de um lugar de, sabe, de controle também, isso, né? de controle, de ter o controle sobre a situação. Então, assim, coragem para ouvir o que o Senhor está te falando, sabe? Está te apontando. Não haja na independência. É um caminho mortal, é um caminho sem volta. Você agir na independência, né? E é um processo também, né, que o Senhor nos leva para esse lugar. Eu vejo assim, o Senhor me trouxe para um lugar, né, de influência, de liderança, de uma forma natural. Eu acho que todo o processo que eu passei, de todas as decisões, eu precisei de muita coragem para permanecer. Sim. Eu precisei de muita graça de Deus para permanecer, né? Já pensei em desistir muitas vezes, né? Quando alguém se refere a mim, sempre quando alguém se refere a mim, ela fala, eu te vejo uma mulher guerreira, eu te vejo uma mulher forte, mas em muitos momentos da minha vida eu pensei em desistir, sabe? Pensei de olhar e falar assim, isso aqui não é para mim, vou viver minha vida, vou viver para minha casa, para minha família. Então, assim, para eu estar onde eu estou hoje, eu precisei de coragem durante o caminho. Eu precisei abrir mão de algumas coisas, eu precisei renunciar muitas coisas. Eu precisei ir vencendo durante o percurso, eu precisei ir vencendo, pulando algumas. Sabe aquela corrida que a gente vai pulando aquelas barreiras? Sim. Eu precisei, né, de coragem. Cada barreira que eu via na minha frente, eu precisei de muita coragem para enfrentar aquilo ali, pular, né, ultrapassar. Mas sempre direcionada pelo Senhor, sabe? Eu acho que quando a gente faz isso de uma forma louca, sabe? Aquele ali é meu foco, eu vou chegar lá, é aquilo que eu quero, você corre um risco muito grande de se perder, né? É ouvindo o Senhor, obedecendo os passos, e eu acho que essa carreira de liderança, né, esse lugar de liderança de mulheres, eu acho que isso não pode ser como é que eu posso falar, algo que você está tão focado, que você quer tanto aquilo ali que você não consegue mais enxergar, você não consegue ouvir a voz do Senhor para chegar naquele lugar, você está tão focado, você está tão fissurado naquele lugar de liderança, em conquistar algo, que você esquece de ouvir o Senhor, né? Então, assim, ouça o Senhor, tenha coragem para abrir mão do que precisa ser feito, para renunciar que precisa ser renunciado, para decidir, para amar, né? Para ser amado também. E eu acho que é um percurso que você precisa percorrer para chegar no seu objetivo, sem ser fissurado demais por aquilo. Eu acho que é natural. Natural. Agora a gente vai começar o nosso bloco de perguntas. Nós selecionamos aqui 4 perguntas. E a primeira delas, pastora, foi sobre o livro. Qual foi a parte mais desafiadora na construção do livro entre elas? Conta pra gente. Quando a gente decidiu, né, dar início a esse projeto, a gente não tinha nada estruturado. A gente não tinha
uma gestão de projetos, sabe? A gente não tinha tudo organizado. Então, assim, tudo era eu. Então, assim, eu que via se tinha que ir para a hora de ir para o editor, cobrança dos textos das autoras, eu que fui atrás das autoras, eu que mandei texto, eu que tudo fui eu, né? Então, assim, eu tinha os profissionais que trabalhavam naquela etapa. Sim. Essa parte de gestão de projetos era tudo. Era eu, tudo eu. Então, assim, e isso é muito cansativo, né? Você tanto tá lidando com as autoras, cobrando texto, falando, cadê, contrato e tal, e também essa questão do próprio desenvolver do livro, Coisas que iam surgindo ali, né? Isso. Então, assim, foi muito desafiador conciliar tudo isso, né? Então, como já mencionei aqui, né? A gente, o Entre Elas foi o primeiro, né? Do que ainda está vindo por aí, né? Sobre esse trabalho com mulheres, livro com mulheres. Então, assim, hoje a gente está muito bem preparado, né? Mais experiente. A gente errou muito. O livro está impecável. Perfeito. O livro está perfeito. Mas nós erramos no processo de Sim. construção, né? Foi uma experiência. O livro, eu fiquei encantada, sabe? As folhas, ele parece uma revista, as imagens, o livro está impecável. Lindo. Mas passou por várias revisões, sim, né, pastora? A gente trouxe algo de qualidade, né? O que a pastora está falando sobre essa jornada, os bastidores, né? Os bastidores, e é né? até Foi legal desafiador. falar sobre isso, pastora, porque, mais uma vez, muitas mulheres têm o desejo não só de escrever livro, mas de, enfim, empreender, fazer alguma coisa e acha que é muito... Nossa, eu nunca vou conseguir. Não, tem os desafios, tem as dificuldades, mas quando a gente entende que é aquilo que Deus está direcionando ali, a gente coloca o nosso coração e dá certo. Dá certo, sim. Dá certo. E foi assim com Entre Elas. Perfeito. Uma bênção de Deus. Próxima pergunta. Pastora, você gosta de ser pastora? Eu amo. Conta pra gente. Eu amo isso aqui. Eu amo a igreja. Eu amo ter muitos amigos. Eu amo essa rotina de igreja, sabe? Eu converso assim com o Rogério. Amor, eu acho que se nós não fôssemos pastores, a nossa vida ia ser tão sem graça. Né? A nossa vida seria muito sem graça, porque a nossa vida é muito agitada. E eu amo de verdade, assim, mesmo em meio aos desafios, mesmo às vezes, né, que eu falei aqui, dá vontade, já pensei em desistir muitas vezes, mas eu amo ser pastora. Legal. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse falar isso de uma forma tão sincera. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser tão realizada, sabe, assim, em uma igreja saudável, com pessoas que nós confiamos, que estão por perto, que nós confiamos, pessoas de verdade, sabe? Ter esse dia a dia da igreja, essa comunhão. A gente é engraçado que nós moramos em um condomínio. Nosso condomínio moram quase 15 famílias da igreja. Da mesma igreja, quase. Sim. Nós temos um condomínio muito grande, mas só nesse condomínio moram mais de 15, quase 15 irmãos, né? 15 famílias. Então, assim, eu amo isso, sabe? Essa vida em comunidade, a né? vida em tá comunidade. Sempre com pessoas, né? Eu amo. E eu acredito que seja um lugar também onde a pastora aprende muito também, né? Com não só aconselha os outros, cuida dos outros, mas também recebe o cuidado. E eu acho que eu mais aprendo, sabe, Luana, com essa vida em comunidade do que eu ensino. Porque eu acho que eu não sou a pessoa mais... a pessoa mais provável para se falar sobre vida em comunidade, né? Até porque eu sou mais assim, meu marido ele é mais dado, ele é mais comunicativa, eu sou mais, mas eu preciso dessa vida em comunidade, né? Até mesmo para amadurecimento. Com certeza. Eu preciso viver isso, porque ninguém que vive isolado, ela consegue ter os seus pecados denunciados. Você se percebe muito em meio à comunidade, né? E se você for uma pessoa que não se relaciona, você nunca vai amadurecer, você nunca vai crescer. Porque você vai estar o tempo todo ali no seu mundinho, na sua casa, com seu marido e seus filhos, mas você não vai se dar a oportunidade de se conhecer, deixar ser conhecido, conhecer outras pessoas, se relacionar e amadurecer. A vida em comunidade traz isso, o amadurecimento. Quem se exclui
quem se isola está fugindo do crescimento e do amadurecimento. Né? A busca pelo caráter de Cristo, né? Isso também tem que ser um compromisso das mulheres. Mais uma pergunta. Como pastora, como líder, né? Às vezes a gente precisa estar mais à frente, falar em público. Como que foi pra você, pastora? Essa experiência de perder esse medo, assim, de falar em público. Isso é algo natural. É natural? Conta pra gente, assim, como que é. Assim, quem me conhece sabe dessa história, né? Eu fiz faculdade de administração, mas eu não me formei porque eu tinha pânico de falar em público. Eu não falava em público. Quando eu ia apresentar trabalho, eu sempre ficava doente, vomitava. Nossa. Tinha crise de ansiedade, assim, durante, né, a minha vida escolar, nas apresentações de trabalho, eu passava mal, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu não consegui apresentar a minha monografia. Ou seja, eu não consegui concluir a minha faculdade pelo fato de não falar em público. Eu não falava em público. Eu não orava. Vamos supor, aqui tá nós duas aqui, vamos orar. E se tu falasse assim, ora aí pra gente começar. Eu não conseguia expressar as minhas palavras. Não era só no público geral, era com qualquer pessoa ali próxima, né? E eu tinha trauma mesmo, assim. E um dia, eu lembrei de um fato da minha infância, que eu sei que foi isso que trouxe a consequência para esse meu pânico de público, né? Eu estava num desfile, eu tinha 5 anos de idade, eu estava num desfile, né, na minha cidade, e na hora que eu fui entrar na passarela, uma criança de 5 anos, né, a minha calcinha entrou no meu bumbum. E eu paralisei no meio da passarela. E não saía. E eu lembro, o cara do desfile falava assim, vem Maria Luísa, eu vou te dar uma boneca da Xuxa. E eu parei e ficava assim, ó. E eu comecei a olhar e comecei a ver as pessoas rindo de mim, né? Foi uma situação engraçada, uma criança paralisada no meio da passarela. E aí eu toda sem graça, assim, querendo tirar, gente, eu não sei como eu saí daquele lugar. Mas aquilo ali me marcou. E eu não lembrava. Não lembrava disso. Já depois de casada, o Senhor me trouxe à mente esse momento de vergonha, sabe? Onde eu falar... eu tinha a impressão, sempre que eu ia falar em público, né? Quando eu ia apresentar trabalho, alguma coisa, sempre que eu ia falar, eu tinha a impressão de que as pessoas estavam me olhando e rindo de mim. Porque a minha mente me levava para aquele lugar, né? E o Senhor me curou. O Senhor me curou. O Senhor, Ele curou as minhas emoções, Ele curou as minhas lembranças, Ele me arrancou daquele lugar de vergonha. E hoje eu tá com o microfone na mão, sabe? Falar aqui, né? Falar aqui, meu Deus, pregar é um milagre. É um milagre mesmo, porque eu sempre tive pânico desse lugar de fala. Sim. Me lembra muito o texto ali de Moisés, né? Quando Deus dá uma mensagem ali para Moisés e ele se sente incapaz. Gago. Isso. E aos poucos ali ele vai se desenvolvendo, né? Para liderar o povo. E eu percebo que quando Deus chama, Ele dá os recursos que a gente precisa, né, pastora? Inclusive esses, né, de falar em público, de vencer traumas. E é uma jornada onde a gente vai crescendo no Senhor e se curando e crescendo, se desenvolvendo. A pastora também falou um pouquinho sobre, às vezes, ser vulnerável, às vezes querer desistir, às vezes faz parte dessa jornada também, né? Com certeza. Essa inconstância, nesse sentido de dias e dias. Tem dia que talvez você esteja um pouco mais frágil, aí você vai para a palavra de Deus, você vai orar, ou alguém da vida em comunidade vem e te impulsiona. Né? Então, muito, muito legal assim, ver também esse outro lado. E a gente tem mais uma pergunta, que é a nossa última pergunta desse bloco. Tô sabendo que tem várias aí, mas... Tem muitas, mas a gente reservou aqui só 4, né? Deixa pra uma parte 2, né? A pastora voltar aqui e falar de outras coisas. A gente não falou sobre maternidade, né? São 3 filhos. Já vou cortar aqui. Vem o quarto, pastora. E aí? Vou cortar aqui as perguntas. Essa não é a quarta. Tem uma novidade pra contar pra vocês. Aqui direto. Brincando, gente. Eu tenho um sonho, sim, de ter o 4º filho. Eu sonho
meu Deus, eu quero muito ter o quarto filho, mas eu acho que o meu corpo, ele não suporta mais, né? Eu já fiz 3 cesáreas, então são 3 cesáreas já feitas. Eu tive uma complicação muito grande no meu último parto, né? Para quem não sabe, assim, houve uma aderência nas camadas, né, do meu útero, né, aderiu. Sim. E teve muita dificuldade na hora do parto do Luca, ele perdeu o oxigênio, ele nasceu morto, né, por causa dessa dificuldade que foi. Então, assim, eu quero muito ter o 4º filho, queria muito ser mãe de 4. Quem sabe? O Senhor que sabe, mas o meu corpo, eu creio, assim, eu já fui até orientada mesmo pelos médicos de que eu não poderia ter o 4º filho. Mas vamos aguardar, né? Está nas mãos do Senhor. Senhor, tua filha está pronta, Senhor. Então, esses assuntos podem vir para um próximo episódio, né, pastora? E aí vamos para a nossa última pergunta, que é: o que mudou na Maria Luísa de 9 anos? E aí já vem uma pergunta junto, né? E o que faria diferente se pudesse? E pensa aí na Maria Luísa de 9 anos, que foi quando a missão começou, né? Já estava nesse processo de entender o teu propósito e tal. O que mudou nessa Maria Luísa? E se pudesse fazer algo diferente, o que faria? Eu acho que tudo que aconteceu na missão, né, nesses quase 9 anos de missão, ele foi necessário para que eu chegasse até aqui. Se eu te disser que eu faria algo diferente, agora eu não consigo me recordar de nada que eu pudesse fazer diferente, porque eu acho que eu não faria. Né? Eu acho que tudo, sabe, assim, todos os desafios, tudo que eu passei, todas as coisas que eu precisei superar, foi necessário para o meu amadurecimento. Eu acho que eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria onde eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, né? Certamente a Maria Luísa de 9 anos atrás, né, não é a mesma. Eu acho que eu me tornei mais... às vezes eu até me estranho. Eu falo assim, meu Deus, se fosse a Maria Luísa de antes, né? Mas isso é um processo de amadurecimento, né? De todos nós. Eu acho que nem a Maria Luísa de 1 ano atrás, ela não é... Eu olharia para ela e olharia para mim hoje e falaria, nossa, eu amadureci. Imagine 9 anos, né? Mas eu não faria nada diferente, Luana. Eu acho que tudo foi necessário. Tudo que eu chorei, eu já chorei muito, eu já sofri muito, eu já tive que engolir muita coisa calada, eu já ouvi muita coisa que não tinha necessidade, problemas de pessoas, sabe? Problemas de pessoas, traumas de pessoas, eu acabei que ouvindo e sendo culpada por coisas que eu não tinha nada a ver, sabe? Pessoas que carregam suas frustrações durante anos e quer que você dê jeito naquilo ali, te culpa por muitas coisas, querem o teu lugar, entendeu? Eu acho que quem me conhece sabe o tanto que eu sou vulnerável, eu não escondo, eu não finjo estar tudo bem. Quem me conhece sabe quando eu não estou bem. Às vezes chego no culto e sempre chega alguém e fala assim, tô te achando meio tristinha hoje, tá tudo bem? Eu só olho e falo assim, não tá bem. Sempre fui muito transparente, nunca fingi ser quem eu não sou para agradar alguém. Sou difícil, sim. Sou uma pessoa difícil, eu reconheço que sou uma pessoa difícil de lidar, sabe, assim, mas eu sou vulnerável, sou ensinável. Sou de verdade, sou humana, não finjo ser que eu não sou para conquistar alguma coisa, não finjo ser amiga para ser aceita nos ambientes, sou quem eu sou a Maria Luísa, o Senhor me fez forte, o Senhor tem me capacitado, sabe, eu fui ensinada a ser forte como eu falei lá no início de tudo, né? Eu fui doutrinada a ser forte por mim mesma, mas o Senhor me ensinou a ser forte nele.
E é por isso que eu tô Glória a aqui. Deus. E é por isso que eu tô feliz em ser pastora, como você me perguntou. Sou feliz em estar, né, pastoreando essa igreja. Sou feliz com as ovelhas, sou feliz com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu emprego, com tudo que Deus coloca na minha mão. Eu Glória sou a Deus. grata. E é isso. Contentamento, felicidade. Que alegria, que história maravilhosa. Foi muito bom poder Obrigada. conhecer um pouquinho mais a tua história. Foi um prazer Que ser bom, entrevistada por fico você. feliz. Luana, nos conhecemos há muitos Muitos anos. E eu me anos. senti muito à vontade Que bom. conversando contigo. Tinha que ser Fico você feliz, mesma. Que bom. Fico feliz. Espero que a gente possa repetir nessa dose. Tem muita coisa para conversar, né? Verdade. Como a pastora falou, a gente se conhece há muito tempo, então tem muita história aí pra gente conversar ainda. Verdade. Quero te agradecer pela vulnerabilidade, por compartilhar teu coração e te impulsionar mesmo a continuar. Eu sou uma prova de uma pessoa que foi incentivada, que é incentivada por ti, né? Pelo teu ministério, pelo teu coração. E tem muito mais aí pela frente pra gente caminhar Obrigada. juntas. E muitos livros pra lançar também, né? Verdade. Então, mais uma vez, você aí que ainda não adquiriu o seu livro Entre Elas, você pode adquirir com a gente aqui na Editora Casa. Se você tem interesse também em escrever, a gente tá aqui pra te ajudar. Tá? Verdade. Pastora, muito obrigada mais uma vez. E Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.